O mundo que percebemos não é a realidade última, mas um reflexo transitório, uma projeção das percepções e desejos da mente. Essa projeção é chamada de Maya, o véu da ilusão que recobre a consciência e a faz acreditar que é apenas um ser limitado, separado e mortal. Maya não é apenas o mundo exterior, mas a própria ignorância interior que impede o ser de reconhecer sua verdadeira natureza divina. A ilusão não está nas formas, mas no modo como as percebemos. O erro não é ver o mundo, mas acreditar que ele é tudo o que existe. Maya é o jogo da dualidade prazer e dor, sucesso e fracasso, vida e morte, luz e sombra. É o teatro cósmico, onde a alma se esquece de quem é para aprender, através da experiência, o valor da verdade eterna. Enquanto o homem se identifica com o corpo e com a mente, ele vive submisso às leis de Maya. Busca fora o que já está dentro, corre atrás de imagens que se dissolvem com o tempo. Deseja, sofre, conquista e perde, e nesse ciclo interminável, esquece-se do observador silencioso que assiste a tudo. A consciência, envolta no sonho da matéria, acredita ser o personagem e não o autor da peça. O despertar é o momento em que a alma percebe o engano. É quando o ser humano, cansado de procurar a felicidade no exterior, volta o olhar para dentro e descobre a presença imutável que sempre esteve ali. Esse despertar não é uma crença nova, mas o desfazer de todas as crenças. Não é o acréscimo de algo, mas a remoção de tudo o que obscurece a visão da realidade. A ilusão de Maya se sustenta através da mente. É ela que projeta o tempo, a separação, o eu e o outro. Quando a mente se silencia, o véu começa a se rasgar, e o ser percebe que tudo o que existe é uma única consciência manifestando-se em infinitas formas. Nesse estado, não há mais meu e teu, bem e mal, há apenas o fluxo divino da existência dançando no eterno agora. Despertar de Maya é compreender que o sofrimento nasce da identificação com o transitório. Tudo o que muda está sujeito à dor, porque nada que é impermanente pode oferecer segurança. A verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da percepção clara de que você não é o que acontece, mas aquele que testemunha o que acontece. Quando essa compreensão se firma, o mundo continua o mesmo, mas o modo de vê-lo muda completamente. As formas ainda aparecem e desaparecem, mas o ser interior permanece inabalável, como o oceano que observa suas ondas sem se confundir com elas. A dualidade se dissolve na unidade, e a vida se torna um espelho transparente do divino. O despertar da ilusão de Maya é o nascimento do verdadeiro homem espiritual. É o instante em que o buscador deixa de procurar e simplesmente reconhece o que sempre foi, consciência pura, infinita e imortal. A partir daí, a vida se transforma em meditação contínua, em aceitação serena do jogo divino da existência. Não há nada a conquistar, apenas algo a lembrar. O que se chama de iluminação é o simples ato de acordar do sonho da separação e perceber que o todo sempre esteve em você, e você sempre esteve no todo. Quando a consciência desperta do sonho de Maya, o mundo não desaparece, ele apenas revela sua verdadeira natureza. O que antes era visto como matéria sólida, separada e oposta à espiritualidade, passa a ser percebido como vibração, energia, pensamento divino em movimento. O universo inteiro é reconhecido como uma expressão viva da consciência única que habita todas as coisas. Nesse estado de clareza, o ser compreende que Maya não é inimiga, é mestra.
A ilusão existe para que o espírito se descubra por contraste. Assim como a sombra só é possível porque há luz, a ignorância só existe para que a sabedoria se manifeste. O jogo da vida não é uma punição, mas um processo de lembrança. O espírito mergulha na matéria para, um dia, despertar e reconhecer-se em tudo. O homem desperto não foge do mundo. Ele o vive de maneira nova. Age, mas sem se apegar aos frutos da ação. Ama, mas sem se aprisionar no desejo de posse. Sofre, mas compreende que o sofrimento é apenas a resistência à realidade. Ele se torna um observador lúcido, participando do sonho com consciência de que é um sonho. O grande erro da mente é acreditar que o despertar é um estado distante, reservado a seres excepcionais. Mas a verdade é que todos já estão despertos, apenas não percebem, porque a atenção está voltada para fora. A consciência jamais dorme, é a mente que sonha. O despertar não acontece no futuro, ele se revela agora, quando o olhar interior se volta para a presença silenciosa que observa tudo o que é. Quando o véu de Maia começa a cair, o medo também perde o poder. A morte deixa de ser o fim e passa a ser apenas uma mudança de forma. O tempo perde sua tirania e a alma percebe que sempre existiu fora dele. A busca se dissolve, porque o buscador e o buscado são um só. Essa compreensão liberta o ser de toda a angústia e o conduz à serenidade profunda do Eu Sou. A vida continua a se manifestar com suas alegrias e desafios, mas algo fundamental muda: o centro de identificação. O homem comum se identifica com a onda, suas emoções, seus pensamentos, seus desejos, e sofre cada vez que a onda se quebra. O homem desperto se identifica com o oceano, a consciência que contém todas as ondas, mas não é limitada por nenhuma. Ele não se perde mais nas formas, porque reconhece a substância eterna por trás de todas elas. Despertar de Maia é perceber que não há dois mundos, o espiritual e o material, mas apenas um, visto de diferentes níveis de consciência. O mesmo divino que habita o templo habita a pedra. O mesmo espírito que anima o santo anima o pecador. Tudo é expressão da mesma essência, apenas em diferentes graus de lucidez. E então surge a verdadeira compaixão. Quando se vê a unidade por trás das aparências, desaparecem o julgamento e a separação. O outro deixa de ser outro, é uma face diferente da mesma consciência se manifestando. O amor deixa de ser um sentimento e se torna um estado de ser, uma vibração natural do espírito desperto. Aquele que desperta não busca escapar da ilusão. Ele a transcende, vivendo-a com sabedoria. Caminha pelo mundo sem pertencer a ele. Atua sem se perder na ação. Fala sem se confundir com as palavras. Está no tempo, mas não é do tempo. Está no corpo, mas não é o corpo. Vive a experiência humana com leveza, como quem sabe que o palco é sagrado, mas o ator é eterno. No fim, Maia não é destruída, ela é compreendida e, ao ser compreendida, transforma-se em luz. O mundo continua o mesmo, mas agora o olhar é puro. O sonho se torna consciente e o jogo divino continua, não mais como prisão, mas como expressão da liberdade infinita do ser. Quando a alma começa a despertar da ilusão de Maia, ela experimenta um misto de êxtase e angústia. Êxtase, porque vislumbra pela primeira vez a vastidão do real. Angústia, porque tudo o que antes lhe parecia sólido começa a se dissolver como névoa sob o sol da consciência. O que era certo perde o sentido. As crenças se fragmentam.
os valores se invertem, e o buscador percebe que o mundo que chamava de vida era apenas um reflexo invertido do verdadeiro ser. Esse momento de ruptura é comparável ao nascimento espiritual. Assim como o bebê chora ao sair do ventre, a alma também chora quando é arrancada do útero da ignorância. É um processo doloroso, mas necessário, pois o sofrimento é o fogo que purifica os olhos espirituais para enxergar além das aparências. Maya não é o inimigo, é o véu que torna possível a experiência da dualidade. A alma precisa passar pela ilusão para conhecer a verdade. Sem a sombra, não perceberíamos a luz. Sem o engano, não reconheceríamos a sabedoria. A ilusão é o campo de provas do espírito, o palco onde o ator divino encena o drama da existência até lembrar-se de que é, ao mesmo tempo, o autor, o roteirista e o público. Quando o buscador começa a perceber as tramas de Maya, ele compreende que tudo no mundo é impermanente. Nenhum prazer dura, nenhuma dor é eterna, nenhuma vitória é definitiva. E nessa percepção, nasce o desapego, não como negação da vida, mas como uma nova forma de viver, plena, consciente e livre das amarras do eu. Despertar de Maya é compreender que o sofrimento não está nas coisas, mas na identificação com elas. É perceber que o ego, com seus medos e desejos, é apenas um reflexo condicionado, uma máscara que a alma veste para interagir com o mundo físico. Mas quando a alma desperta, ela tira a máscara e contempla o próprio rosto refletido no espelho divino da consciência. Nesse estado, a realidade não é mais percebida como um conjunto de formas separadas, mas como uma única teia luminosa, pulsando sob o comando silencioso do espírito. Tudo passa a ser visto como uma dança cósmica, nascimento e morte, dor e prazer, luz e sombra, todos girando em torno de um mesmo centro invisível. A verdadeira libertação não é fugir de Maya, mas compreendê-la. Aquele que tenta escapar da ilusão apenas cria outra, mais sutil. Mas aquele que a contempla com serenidade, sem medo e sem desejo, dissolve o véu com a força da própria presença. Então, o buscador descobre que Maya nunca foi um obstáculo, mas uma mestra compassiva que o conduziu, passo a passo, de volta à verdade.